Era uma vez em Hollywood ou como Tarantino conseguiu outra vez. Olá, eu sou Bruno Fai e nós vamos conversar hoje sobre um dos melhores filmes do ano, sem sombra de dúvida. Escrito e dirigido pelo Quentin Tarantino, o seu nono filme, Era uma Vez em Hollywood, faz uma grande reverência ao mercado cinematográfico americano. O filme, assim, ele soa como uma grande saudação aos trabalhadores da indústria cinematográfica e, ao mesmo tempo, ele parece ter algumas pitadas autobiográficas na história dele. Assim, o Tarantino ele é um grande artesão, isso a gente já conhece, a gente já sabe o quanto ele ama o cinema de verdade, e isso é algo que transparece, é algo que fica evidente em cada frame desse longa. A trama, para a gente começar, ela reimagina a Hollywood do final dos anos 60 e ela gira em torno de duas histórias. De um lado, a gente tem a história do decadente ator Rick Dalton, que é um papel do Leonardo DiCaprio, e de seu amigo e o dublê dele, que é o Cliff Booth, que é papel do Brad Pitt. E os dois, eles fizeram, na verdade, o Rick Dalton fez muito sucesso anos antes e no momento ele não tá na sua melhor forma, não tá no seu melhor momento. Esse sucesso todo ficou lá no passado. Em paralelo a isso, a gente acompanha a história, o dia a dia da atriz Sharon Tate, às vésperas do famigerado ataque do culto formado pelo Charles Manson. Inclusive, né, dos pontos interessantes dessa história é que a Sharon Tate, como o Polanski, são vizinhos do Rick Dalton na história. E assim, né, pra gente começar, né, como toda boa trama do Tarantino, essas duas histórias que aparentemente parecem correr separadas, ainda que eles tenham essa questão de serem vizinhos, elas acabam meio que interligadas e, cara, chega num ponto que elas vão ter que se cruzar e a gente nem imagina como isso acontece. Esse filme ele é bem diferente dos filmes do Tarantino que a gente está acostumado. A assinatura do diretor tá lá, ela é bem reconhecível, alguns dos maneirismos dele, a edição inteligente, bem recortada, a montagem do filme ela é muito boa. É uma montagem típica do Tarantino, ele sabe trabalhar com a soma de informações através de pequenos takes, e ele consegue construir toda uma narrativa só com essas montagens de take. Tá tudo lá. Mas se antes ele era bem mais verborrágico, a gente tinha aquelas cenas que as pessoas falavam, conversavam sobre muitas coisas, agora parece que ele tá mais contemplativo. Ainda tem aqueles longos papos casuais, assim, sabe? Aquelas conversinhas que vão papapá e que parece que não tem muito conteúdo, ou que o conteúdo é bem comum, ordinário, mas agora ele acaba trabalhando com takes longos também de imagens que vão construindo a ambiência dessa Hollywood dos anos 60, o estilo de vida, a forma como as pessoas se portam, a forma como as pessoas vivem naquela época. É bem interessante porque ele faz essa construção de uma era muito mais inocente. As pessoas tinham um quê mais inocente. Mas enfim, quando eu falei, né, que parecia que tinha um quê autobiográfico, eu me refiro não apenas a uma autoparódia que ele parece fazer de si mesmo, né? Uma paródia que ele faz de si, né? Da carreira dele, através da carreira do Rick Dalton, né? Esse filme, ele faz várias referências, várias autorreferências a obras anteriores do próprio Tarantino. Começando pelo western, né? Que a gente já vê que é o grande ponto do Rick Dalton. Ele formou a sua carreira com um personagem de uma trama western, como Django, Os Oito Odiados, tem vários elementos dessas tramas dentro das tramas em que ele participa, dos personagens que o Rick Dalton e os colegas dele interpretam, passando pelo ódio dele pelos nazistas, clássico. Tem uma cena lá que lembra bastante Bastardos Inglórios, tem uma cena que tá no trailer, inclusive, lá do lança-chamas, que remete muito ao final de Bastardos Inglórios. E ao mesmo tempo, né, também tem a fase Kill Bill dele, com aquelas pitadinhas de luta e tudo mais, com a figura do Bruce Lee, que tem lá o seu papel também dentro da trama. Mas essa necessidade de falar sobre si mesmo fica ainda mais forte também na persona do Rick. O personagem ele passa por uma angústia típica de um fim de carreira. Ele tem dúvidas sobre o potencial dele, ele tem dúvidas sobre se ele está seguindo o caminho certo, se as escolhas dele foram corretas, e mais do que isso, se ele tem um futuro dentro da indústria. E aí, o personagem também tem muito da persona, parece ter muito da persona do próprio Tarantino. Ele tem um quê meio arrogante, ele é uma pessoa que tem um pensamento muito próprio e muito certeiro sobre o que ele quer,
que às vezes chega a ser até um pouco bruto, né? Mas essa arrogância, essa brutalidade que às vezes ele toca, que ele pontua no personagem, é algo que também destoa no momento em que ele começa a mostrar bastante vulnerabilidade. E isso torna, assim, esse personagem uma gangorra de sentimentos e de emoções, o que acaba tornando ele um personagem carismático, não uma pessoa inalcançável, uma pessoa que você vai detestar. Muito pelo contrário, é uma pessoa que você passa a gostar dele bastante, especialmente na relação que ele tem com os parceiros dele, né? Com as pessoas com quem ele trabalha. O Cliff Booth, por exemplo, que, né, é não só um colega de trabalho dele, mas é parceiro dele. Não foi apenas dublê, mas é um cara que vive com ele, que conhece a história dele, que conhece os prós e contras dessa pessoa, e que tá lá, ao lado dele o tempo inteiro, como um irmão, e eles vivem uma certa irmandade. Eles têm essa coisa, como eles dizem, né, muito maior que uma amizade, uma cumplicidade de irmãos, mas muito menor do que uma relação com uma esposa, por exemplo. Aí você consegue reconhecer ali vários aspectos do Tarantino. Por exemplo, até a situação em que o próprio personagem, nessa arrogância, nessa figura de se sentir incrível, de se sentir máximo, de precisar entender a si mesmo dessa forma, ele não consegue às vezes enxergar o outro. Mas quando ele enxerga o talento das outras pessoas, ele abraça isso e ele gosta desse reconhecimento. É um reconhecimento, uma emoção, uma satisfação de reconhecimento do talento dele, que às vezes meio que parece colocar como se fosse esse paralelo do próprio Tarantino procurando um reconhecimento do público, da indústria. Então fica muito patente essa situação. Fica parecendo assim uma coisa do tipo, será que eu tô perdendo a minha forma? Será que eu virei um dinossauro na indústria? Será que eu virei um vilão do meu próprio jogo, né? Do meu próprio trabalho? Enfim, o Rick, ele parece refletir essa necessidade de reconhecimento do Tarantino. Talvez seja um reflexo que torna o filme ainda mais interessante, até mais maduro, né? Não fica tão preso em formas antigas, formas clássicas do Tarantino. Parece que ele está ali tentando mostrar e provar que ele é muito maior do que as obras anteriores dele. E, pra ser bem sincero, eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Se as pessoas tinham aquela ideia do Tarantino como um cara que fica pegando coisas que já existem e recalchutando, plagiando, nesse filme ele consegue fugir absurdamente disso, consegue vir com uma trama incrivelmente original, incrivelmente emotiva, incrivelmente pessoal. Falando dos personagens ainda, tem o personagem do Cliff, né, o Cliff Booth, que é o personagem do Brad Pitt. O bacana dele é que ele incorpora vários aspectos do trabalhador não reconhecido da indústria. Ele é aquele cara que ou fez muito sucesso no passado e hoje está no ostracismo, ou é o cara que trabalha duro e nunca é visto como o cara principal, mas é uma pessoa que está lá, é uma pessoa do trabalho, é uma pessoa que é essencial. É o tipo de personagem, é o tipo de figura que o próprio Tarantino gosta bastante. Você vê que ele foi um cara que trouxe aí o John Travolta, o Kurt Russell, ele trouxe tantos atores em vários filmes dele, trouxe do ostracismo. Ele mostra esse respeito e essa reverência por esses caras que entregaram tanto e deram tanto pra gente no cinema, deram tanto na indústria e que hoje às vezes é colocado de lado, seja por conta de pecados passados, seja por conta até da própria forma como o Hollywood parece evoluir. E ele parece também tá tentando se reconciliar com as figuras femininas. Ele constrói uma verdadeira ode à figura da Sharon Tate, com a personagem da Margot Robbie. Ele desenha ela como também outra grande trabalhadora da indústria, uma verdadeira working girl. Aquela garota que tá lá, que mantém a sua, como vou dizer assim, a sua integridade como pessoa, a doçura, ela parece não se corromper. Ela é como se fosse assim uma figura imaculada no meio de toda aquela coisa. O que também não é muito diferente de como ele vê Hollywood, né? A jornada dela é uma trama bem calma, bem emotiva. É bem próxima de uma pessoa real, ao ponto de você, sabe, se importar com ela. Especialmente considerando que a gente sabe o que está acontecendo, a história está se desenhando e o que vai vir a acontecer com ela, né? E a gente conhece essa história real. E a gente vê essa mulher tão cheia de amor, uma mulher super iluminada, uma mulher que, sabe, procura estar próxima das pessoas e ao mesmo tempo ela procura esse reconhecimento sem ceder à arrogância, sem ceder, sem perder a sua ingenuidade, praticamente, vamos dizer assim. E é bacana também porque esse ponto da Sharon Tate, ele ficar
e mais colocado sobre a personagem dela, em vez de ficar no Polanski, é interessante porque é bem proposital também, parece pelo menos proposital. Afinal de contas, né, o Polanski é uma figura que não é lá muito bem vista em Hollywood, ela não é bem vista em Hollywood, e o próprio Tarantino, anos atrás, defendeu o diretor, até pediu desculpas depois pela defesa que ele fez, e a forma como ele deixa esse personagem do Polanski muito de lado soa muito como uma espécie de pedido de desculpas, do tipo, olha, eu não vou me concentrar nele, eu vou me concentrar nela, eu vou, como ele mesmo prometeu, ele não vai colocar ela como uma vítima, ele vai colocar ela realmente como uma pessoa inteira, uma pessoa importante, uma pessoa que tem o que dizer, que é mais do que só a mulher que morreu e mais do que isso, dá abertura para falar sobre o Polanski. É bacana porque fica essa coisa muito. Soa como um pedido de desculpas mesmo dele em relação ao que ele falou no passado, um pedido de desculpas às mulheres em geral, a Uma Thurman em particular, por tudo que ele fez ela passar, né? Porque tem toda a história pregressa dele, que ela sofreu um acidente, que ela sofreu sérios abusos, né? Teria sofrido sérios abusos durante as gravações dos filmes com Tarantino, em especial Kill Bill, e um pedido de desculpas para a própria Hollywood como um todo, né, pela posição que ele manteve em relação a tudo que aconteceu na época do Me Too, em relação ao Harvey Weinstein, que produziu praticamente todos os filmes dele e que ele não teria, né, se posicionado anteriormente. Bom, mas vamos voltar ao que o Tarantino faz de melhor. E uma das coisas que é muito bacana nesse filme é a forma como ele volta a atacar os alvos favoritos dele. Por exemplo, através da sátira, através da ridicularização e de muita, muita acidez. Esse filme não falta acidez em momento nenhum. Ridicularizar nazista pro Tarantino já é de praxe, né? Então a gente já no trailer já tem lá esse pequeno ponto, mas aqui ele não se contém, ele não apenas vai em cima deles, mas ele também vai e mira em novos alvos, né? Como, por exemplo, fica bem clara a vontade dele de não enaltecer a história do Charles Manson. Ainda que o personagem apareça no trailer e que fique claro que essa história vai estar cruzada com a história que ele está contando ali naquele filme, ele prefere agir de uma forma muito contrária em relação a isso. Ele acaba escolhendo o culto como uns vilões óbvios para essa trama. A gente sabe que os filmes dele têm muitos tons de cinza, né? Nem todo personagem é muito bom, nem todo personagem é muito ruim. Todos têm seus próprios interesses por trás. Mas aqui a gente tem esses personagens que a gente sabe, a gente conhece a vilania deles, e aqui ele não tenta enaltecer a história desses caras, pelo contrário, ele tenta diminuir esses caras, construir uma figura mais patética desse culto. É como se ele se esforçasse em retirar o protagonismo dessa mancha na história de Hollywood, quase como uma forma de mostrar que ele se importa com Hollywood, que ele quer cuidar da imagem de Hollywood, ao contrário da figura bem vilanesca que Hollywood às vezes acaba ganhando como destruidora de sonhos, de vidas em outros filmes. Aqui ele parece que quer contar uma espécie de história definitiva sobre esse capítulo da história de Hollywood, e mais uma vez ele é muito bem sucedido, ele consegue falar de um assunto muito espinhoso, de um assunto muito difícil, sem parecer que ele está construindo algo irresponsável. Muito pelo contrário, ele parece realmente mostrar que a gente tem que olhar para esse tipo de coisa, para esse tipo de loucura, de uma forma realmente a não dar sequência. A gente tem que entender que aquilo aconteceu, mas a gente não pode viver o medo daquilo. E é legal porque também isso se liga muito ao pastelão do inusitado que as tramas do Tarantino sempre trazem, né? A gente sempre tem algum ponto de absurdo ou fora da curva que acaba sempre entrando numa coisa quase pastelão. E isso é outra assinatura do próprio diretor, né? O uso de props, o uso de figurinos, o uso do pastelão físico, tudo isso tá lá em algum momento, de alguma forma, em pequenos pontos, pequenas doses. Mas dessa vez eu acho que ganha até um ponto maior de graça, não fica só na tentativa de criar uma situação de ridicularização de alguém que ele não gosta ou de alguém que ele quer que a gente não goste, mas também fica da coisa da gente se divertir, tem mais leveza. E isso eu acho que faz muito coro com a ideia do Era Uma Vez, que ele coloca no título, né? Afinal de contas, esse filme tem muito mais um ar de conto de fadas,
como se ele quisesse, sei lá, acalentar os ímpetos dele, como se ele quisesse parar de ter só uma perspectiva tão pessimista sobre a vida e sobre as pessoas e sobre tudo. E, né, ele tenta procurar ser uma pessoa mais equilibrada, mostrar uma maturidade narrativa e uma maturidade estrutural, assim, mostrando que ele não é só um cara violento e só trabalha com a violência. Mas a violência tá lá, então pra você que gosta, não se preocupe, tem bastante, mas ela tá mais dosada, ele tá procurando ser mais, como eu falei, né, mais equilibrado, ele tá tentando mostrar um amadurecimento. Ele quer mostrar que ele é um cara que consegue construir uma história sem a necessidade de tiro, porrada e bomba, sem necessidade de ficar colocando palavras, palavras, palavras. Ele quer mostrar que ele tem condição de conduzir como uma orquestra, conduzir uma história, conduzir uma equipe técnica, uma equipe de atores, falar não apenas na verborragia que ele sempre teve, como eu citei antes, mas também falar através do olhar, falar através da figura dos personagens, que é muito importante, da expressão do ator, porque não há nada mais maior para um ator do que poder se expressar sem precisar, às vezes, falar uma palavra, só com um olhar, com uma virada de cabeça. Isso é muito importante e isso é muito patente nesse filme. Tem ali várias cenas que em outros filmes dele com certeza teriam o dobro até o triplo do tempo de conversa, mas aqui ele fica mais voando pelas imagens, pelos takes, ele mostra mais as pessoas, ele, como eu falei antes, ele é bem mais contemplativo, ele narra muito a história aqui pelas imagens, muito mais pelas imagens do que pelo texto. Eu falei já, né, sobre a montagem do filme ela é fantástica, mas aqui eu acho que um dos pontos altos, e sempre é um ponto alto nas obras dele, é a trilha sonora, que ela é soberba. Ele passa por uma série de músicas assim que praticamente narram o estado de espírito desses personagens, da história, da vida daquela época. A Hollywood dos anos 60, do final dos anos 60, fica muito... Você consegue entender aquele lugar, aquela época, aquelas pessoas através das músicas. Tem ali clássicos conhecidíssimos, como MacArthur's Park na voz do Robert Goulet, tem passando pelo The House That Jack Builds, da Aretha Franklin, tem Kentucky Woman, do Deep Purple, a gente ouve ali California Dreaming, que é uma coisa quase necessária, num momento muito bacana, muito interessante, e até o tema da série Batman toca lá em um certo momento. Porque essas são, assim, vamos dizer assim, as trilhas mais fáceis da gente identificar. Como é que a trilha, ela é muito boa e ela é muito grande, ela é bem extensa, assim. Se fosse, sei lá, há uns 15 anos atrás, antes dos streamings de música e tudo mais, com certeza seriam daquelas trilhas sonoras que você compra CD1, CD2, ou que sai em CD duplo. É o tipo de coisa que o Tarantino adora e que ele sempre presenteia a gente. Como eu disse, né, mais uma vez, o Tarantino, ele apresenta uma história... Vamos dizer assim, que ele apresenta a história que a gente espera, mas ele acaba nos surpreendendo, subvertendo cada um dos momentos, cada momento que a gente acha que já conhece, que a gente acha que sabe o que vai acontecer. Ele é um cara que ainda nos surpreende com aquele clímax típico dos longas dele, que traz uma satisfação pra gente como nenhum outro. Ele é aquele cara que, quando chega no final do filme, você fala, cara, que demais, que demais. E é tão bom você ter um cara que chega numa época como hoje, em que o cinema vive de remakes, reboots, sequências. Aí chega uma pessoa que é conhecida como um cara que trabalha no plágio, ou plagiando outras histórias, ou eu prefiro identificar como homenageando outras histórias, e aqui ele chega com uma história tão original, tão surpreendente, mostrando que é um cara que realmente ama o cinema, ele ama o que ele faz, ele ama falar sobre cinema e ama falar sobre as pessoas que trabalham no cinema. É uma ode incrível, é um filme que eu acredito que merece um 10, com certeza. No começo talvez você deve sentir um pouco o ritmo um pouco lento, mas a construção de cada uma das cenas, cada um dos momentos é essencial, ninguém fica ali de graça. O elenco é fantástico, a gente tem ali personagens, a Dakota Fanning tem a sua participação, a gente tem ali também o Timothy Olyphant, tem vários atores ali que fazem pequenos papéis e que têm grande importância para sustentar a trama que a gente assiste. Então, um grande nota 10 para esse filme e, bom, é isso. Assista no cinema, vale muito a pena e eu espero que vocês gostem bastante. Então, eu sou Bruno Fai, eu fico por aqui e muito obrigado e até a próxima.